Bora lá, meu povo! Vojvoda faz cobrança por reforços. Papelinho recebe carta branca da diretoria e começa a reformulação no elenco do Fortaleza. Diego Valdez acertado. Lucas Crispim de volta? Paulo Fernandes não deve permanecer. Venda de Zé Wellison ao Vitória. Atlético Paranaense quer Alanzinho. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 31 de maio de 2025. É o último dia do mês e eu trago um batalhão de informações sobre chegadas e saídas de atletas no Fortaleza Esporte Clube, ou seja, a reformulação já começou e segue a todo vapor. Lembrando que o Fortaleza volta a campo amanhã, domingão, lá no Maracanã contra o Flamengo às 18h30, jogo importantíssimo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Depois volta a campo só no dia 12 de junho contra a equipe do Santos na Arena Castelão. E aí o futebol para o Fortaleza para a gente acompanhar o Super Mundial e retorna só lá na metade do mês de julho, logo com Clássico Rei. E para começar o vídeo de hoje, eu queria trazer aqui uma matéria muito importante que o Esporte do Povo repercutiu sobre uma fala do técnico Juan Pablo Vojvoda na coletiva pós-jogo da derrota para o Racing sobre a importância do nível das contratações que o Fortaleza deve fazer nesta janela do Super Mundial e também na famosa janela do meio do ano, que vai de julho até setembro. Na manchete, a matéria fala o seguinte: Vojvoda fala sobre busca do Fortaleza por reforços e alerta: temos que ser precisos. O comandante ressaltou a necessidade de contratações para incorporar o elenco, mas destacou que os movimentos no mercado precisam ser criteriosos. Conforme antecipado pelo Marcelo Paes, CEO da SAF do Fortaleza, o time deve passar por uma reformulação no elenco, com chegadas e saídas de jogadores. Sobre o tema, o comandante argentino reforçou que o Fortaleza precisa de jogadores para incorporar ao plantel, mas enfatizou que é necessário ter calma e precisão nas contratações. Abre aspas para o Vojvoda. Bom, o departamento de mercado está trabalhando. Não sei se é o momento de falar de posições. Ainda temos 2 partidas para completar, mas sabemos que a janela de transferências estará aberta devido a esse Mundial de Clubes. E o Fortaleza tem que ser certeiro e justo nessa janela, porque precisamos de jogadores para incorporar. Vamos incorporar com calma e com precisão, porque somos um time, temos que ser precisos nessas incorporações, analisou o técnico. E ele complementou: hoje, por exemplo, tínhamos poucos volantes, perdemos o Rossetto e perdemos o Pedro Augusto, que está suspenso para o Brasileirão. Temos que pensar bem e ver o que faremos com as substituições para domingo no Maracanã contra o Flamengo. Então, rapaziada, ele fez uma cobrança. Precisamos ser precisos nas contratações. Não basta só trazer por trazer. O jogador tem que ter uma certa qualidade para, no mínimo, disputar titularidade no Fortaleza. Eu quero a sua opinião. Você acredita que o Vojvoda está certo ou acha que ele está errado? Enfim, comenta aqui abaixo, tá? E já que a gente está falando sobre reformulação no Fortaleza, ontem o Sérgio Papelim, o famoso Minha Joia, está de volta ao tricolor do PC. O nosso novo diretor de futebol inicia sua 4ª passagem pelo Lion, onde já conquistou 13 títulos e fez história com acessos, taças e campanhas inesquecíveis. O dirigente retorna para somar ao lado dos companheiros do departamento de futebol. E aí tem um detalhe, tá? O Papelim, que agora vai ser diretor executivo, reassume o comando do futebol com total autonomia para conduzir uma ampla reformulação no elenco tricolor durante a janela de transferências do meio do ano. A diretoria
aposta em seu perfil firme e estratégico para ajustar o grupo e recolocar o clube nos trilhos da competitividade, ou seja, o Fortaleza está dando carta branca ao Papelim para botar para fora quem ele acha que tem que ser mandado embora e, claro, para buscar contratações de qualidade segundo a visão dele e acredito que em conjunto com o Cifec também. Então vamos aguardar para ver como que vai ser esse trabalho de reformulação do Papelim no Fortaleza. Ele que é conhecido nos bastidores do futebol por não ter papas na língua, tem como marca a disciplina e a gestão rígida do ambiente interno. Em outras passagens, foi reconhecido por cobrar postura profissional de atletas e não hesitar em corrigir comportamentos que ameaçavam o equilíbrio do vestiário. Agora, com a carta branca da presidência, ele deve conduzir mudanças significativas, tanto em saídas como também em contratações. E aí eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês, tá? No próprio clube do Remo, que era onde o Papelim estava, ele fez contratações importantes que ajudaram o time a subir da Série C para a Série B. Mas o Papelim também cometeu alguns erros. Tiveram jogadores que não renderam no clube do Remo. O que foi que ele fez? Botou para fora e trouxe novas peças. Claro que esse botar para fora teve todo um acordo. Alguns jogadores foram emprestados, outros rescindiram o contrato, mas o Papelim movimentou o futebol do Remo dessa maneira. Vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa aqui no Fortaleza. E o trabalho do Papelim deixa o Remo ali no G4 da Série B. Ou seja, fez um grande trabalho e quando errou, precisou fazer correção de rota e conseguiu. Então, tomara que ele tenha essa mesma atitude aqui no Fortaleza. E temos alguns bastidores sobre essa chegada do Papelim lá no Esportes o Povo. E também no Diário do Nordeste, temos duas manchetes. No O Povo, a manchete é a seguinte: questão familiar e 3 anos de contrato. Papelim deixa Remo e explica a volta ao Fortaleza. E aí o Papelim gravou um áudio falando o seguinte: eu recebi essa situação, essa proposta para voltar ao Fortaleza, um contrato de mais de 3 anos de trabalho lá. E assim eu tenho uma família em Fortaleza, minha mãe já tem 93 anos, precisa muito que eu esteja perto dela e isso pesou muito na decisão. A diretoria do Remo até fez todo o esforço para que eu continuasse aqui. O clube está muito ajustado. Na verdade, não foi num áudio que ele gravou isso, né? Foi numa coletiva de despedida lá no clube do Remo, que está até no Futebolês esse trechinho, né? O presidente do Remo também se manifestou e disse o seguinte: infelizmente fomos surpreendidos nesta semana com o interesse do Fortaleza em levar de volta o Sérgio Papelim. O Fortaleza está disposto e vai pagar a multa. Nós conversamos com o Sérgio, a saída dele não é problema de dinheiro, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, nós da diretoria, os nossos colaboradores, mas o Sérgio tem uma situação familiar que infelizmente impede que ele continue conosco e leve adiante o nosso projeto, disse o Tonhão, como é conhecido no Pará. No Diário do Nordeste, a manchete é a seguinte: bastidores de Papelim no Fortaleza, acordo com paz, multa alta em relação com o Vojvoda. Aí essa matéria eu quero trazer para a tela, porque ela está muito bacana para a gente entender o tamanho desse retorno do Papelim ao Fortaleza. Olha só, o Leão estava prestes a anunciar, já anunciou o retorno do Papelim para o departamento de futebol, certo? E aí vamos aos pontos. O primeiro ponto: a negociação foi conduzida pelo CEO Marcelo Paes. O mandatário manteve contato direto com o gestor nos últimos dias e trabalhou no processo de retomada, oferecendo autonomia ao trabalho e um contrato de 3 temporadas. A saída do Leão foi em novembro de 23, por decisão do próprio Papelim, que atuava como executivo de futebol, mas a boa relação entre as partes sempre deixou as portas abertas. O segundo ponto: a vinda exige um alto investimento. A multa rescisória no Remo é de aproximadamente 900 mil e necessitava ser quitada para liberação. Com alto prestígio, membros do governo do Pará também pediram a permanência do gestor, que já tinha decidido pelo retorno. E o terceiro ponto: o perfil agregador de Papelim, com vasto conhecimento dos bastidores do Fortaleza e também dos diversos profissionais do porteiro aos jogadores, é algo positivo na avaliação da gestão. Há o entendimento de que o executivo tem uma postura mais enérgica no vestiário de defender o clube, que seria interessante para esse momento da retomada.
Temos um quarto ponto. Papelinha é encarado como um diretor com amplo networking e muito conhecimento, principalmente do mercado nacional, sendo peça importante para movimentações em busca de reforços. Além disso, também tem total aceitação da atual comissão técnica comandada por Vojvoda, que recebeu chancela de permanência da gestão. Assim, o retorno é um acerto. A verdade é que Papelinha sequer deveria ter saído de dentro do PC. Legal demais os bastidores. Boa sorte a Papelinha. Tomara que ele consiga, sim, fazer essa reformulação com muito êxito, graças a esse papel agregador também. E quando eu falo reformulação, não é só mandar embora quem tem que mandar embora e trazer novas contratações. É mexer com o brio desses atletas que devem permanecer no Fortaleza para a sequência da temporada. Agora vamos falar sobre contratações e saídas de atletas. Eu falei que esse vídeo estava bem recheado, então papoca o like, compartilha bem muito para a galera assistir pra caramba, tá? O Afonso Ribeiro trouxe duas atualizações ontem. A primeira, de que o Fortaleza está prestes a fechar com o meia chileno Diego Valdez na próxima semana, e o agente do jogador disse que a proposta do Fortaleza é muito boa. A segunda, ele fala que o Fortaleza negocia a venda de Zé Wellison para o Vitória e traz detalhes sobre a situação. Então eu vou deixar que o próprio Afonso Ribeiro traga todos os detalhes dessas duas negociações para vocês. Tinha falado aqui na semana sobre o Diego Valdez, né, o meia chileno do América do México, e o Fortaleza já fez proposta e quer na semana que vem concretizar isso. O América joga amanhã contra o Los Angeles, o playoff aí da CONCACAF para o Mundial, né? Quem passar vai para o Mundial de Clubes no grupo do Flamengo, e deve ser o último jogo do Valdez lá no América do México. Ele não deve já ir para o Mundial. O staff dele tem procurado outros clubes. O Fortaleza fez essa proposta, eles gostaram, né? Eu falei com o empresário do Valdez, o Gaston Gonzalez. Ele falou que é uma proposta boa, que eles devem avançar na próxima semana. O América também está disposto a vender o Valdez, então não deve dificultar. Tá todo mundo na mesma página. Vai ser compra, aí. Vai ser compra? Compra. Ele tem contrato lá até o final do ano que vem. Tá. Então o Fortaleza vai investir um dinheiro nele. Vai investir, vai comprá-lo. Entendi. Tá todo mundo na mesma página, e agora conversando aí os moldes dessa negociação, enfim, mas o Fortaleza quer concretizar isso na semana que vem. E aí também nesse sentido de reformulação do elenco, saídas vão acontecer também, naturalmente. Fortaleza está negociando a venda do Zé Wellison para o Vitória. O Vitória já tinha interesse no Zé há um tempo, né? Já tinha feito outras investidas, enfim, a esposa do Zé é baiana, ele começou lá no Vitória, já jogou lá, ele gosta da ideia de voltar para lá. As diretorias do Vitória e do Fortaleza têm uma boa relação, só que o Zé já tem 6 jogos na Série A, então não pode jogar contra o Flamengo no domingo para poder se transferir. Os clubes estão negociando, e aí se realmente concretizar essa venda do Zé para o Vitória, aí sim o Fortaleza deve avançar no mercado para trazer um outro volante. O nome da vez é o Denilson lá do Cuiabá, num movimento parecido com o que o Fortaleza fez ao vender o Kaiser para trazer o Davidson, né? Então seria mais ou menos isso, vender o Zé para trazer um outro volante, provavelmente o Denilson. Então tá aí a informação. Ainda citou que o Denilson deve ser realmente o jogador que virá para repor a saída do Zé Wellison. Quero tua opinião sobre essa movimentação, comenta aqui abaixo. O Diego Valdez deve ser anunciado na semana que vem, negociações avançadas, e o Zé Wellison deve ser vendido ao Vitória. Coitado do Vojvoda, né? Que vai ter que se virar para escalar o meio de campo do time no jogo de amanhã contra o Flamengo, porque não vai ter o Rosseto, não vai ter o Pedro Augusto, e o Zé Wellison tá lá no elenco para jogar. Só que se ele botar o Zé, aí o Zé não pode ser mais vendido. Então, se o Zé não entrar no jogo de amanhã, tenho a certeza que de fato ele irá para o Vitória da Bahia, tá? Algumas situações mais rápidas aqui pra gente caminhar o fechamento do vídeo. Lucas Crispim, vocês queriam de volta? Pois ele foi oferecido ao Fortaleza e o futuro permanece em aberto após se destacar no futebol tailandês pelo Buriram United, aquele time que o Oswaldo jogou. Lucas Crispim foi novamente oferecido ao Fortaleza, onde viveu bons momentos antes de se transferir em 2023. O meia, que virou uma das estrelas do time asiático, tem contrato com o Buriram até junho, mas já manifestou o desejo de retornar ao Brasil. Ele deixou o Lion no fim de 23 e mantém uma relação positiva com o clube cearense, onde foi peça importante em campanhas recentes. Com o encerramento próximo de seu vínculo na Tailândia, o staff do jogador buscou reabrir portas no futebol brasileiro, tendo oferecido o atleta ao Fortaleza, que por sua vez ainda não definiu sua posição oficial e mantém o futuro em aberto. Além
além do Leão do Pici, Bahia e Vitória também se manifestaram o interesse no jogador. E aí, rapaziada, será que o Lucas Crispim seria uma boa? Muita gente vai responder aqui que não, que a gente precisa de uma qualidade maior. Mas eu quero que vocês comentem aqui para saber qual é a real, tá? E a tua opinião, PM? Cara, confesso que eu não sei. Pelo andar da carruagem, pela situação complicada, eu até acho que poderia funcionar. Mas eu também penso que a gente precisa de jogadores com qualidade maior do que a do Lucas Crispim. Futebol tailandês é uma parada, né, galera? Futebol brasileiro é outro, então não tem como comparar, certo? Mas essa é a minha opinião, eu quero a sua. Já comenta aqui abaixo, tá? Paul Fernandes deve sair do Fortaleza. A imprensa argentina está noticiando o seguinte: a turma do Mercado de Passes, que tem alguns periodistas famosos como o Uriel, o Adriano e o Garcia, trouxeram o seguinte, que o Fortaleza planeja encontrar uma saída para Paul Fernandes neste mercado do meio do ano. O meio-campista não foi relacionado para os últimos jogos do Tricolor pela Copa Libertadores e provavelmente estará considerando propostas pelo jogador. Então, é como se ele tivesse sido adicionado à lista de transferências, sabe? Quem joga FIFA, quem joga PES, sabe como é. Você coloca o jogador à disposição para venda e espera propostas de clubes. Então, assim como o Zé, o Paul Fernandes também não deve permanecer no Fortaleza para a sequência da temporada. E aí temos alguns detalhes ainda mais rápidos. O Atlético Paranaense está interessado no Alanzinho, pouco utilizado pelo Vojvoda. O atleta não teve muitas oportunidades de mostrar seu futebol com a camisa tricolor, o que pode facilitar uma possível negociação. A situação segue em aberto, mas o interesse do Furacão pode significar um novo capítulo na carreira do jogador. Então, o Atlético Paranaense, que está bem mal das pernas na Série B, tem interesse aí no Alanzinho. Kevin Andrade recebeu sondagem da MLS do Austin. Vamos ver o que é que vai acontecer, se é empréstimo, se é venda, mas a negociação é apenas com o staff do jogador, ainda sem apresentar uma proposta formal, tá bom? Então vamos ver, até que o Kevin tem entrado aqui lá no segundo tempo das partidas e tem até melhorado a sua performance, mas por enquanto nada de ele emplacar uma boa temporada. Pode ser que ele esteja de saída e pode ser até uma boa venda para o Fortaleza. Para finalizar, Pedro Augusto recebeu nova sondagem do Mirassol, mas recuou em uma possível saída e não quer mais sair do Fortaleza. Tá bom? Para finalizar o vídeo de hoje, alguns jogos do Fortaleza devem ser adiados na Série A por conta dos playoffs da Sul-Americana. Grêmio e Fortaleza e Atlético Mineiro e Fortaleza. Um na rodada 14 e o outro na rodada 16. Vamos acompanhar o desenrolar e ver como que a CBF vai encaixar esses jogos que muito provavelmente serão adiados, tá bom? Bom, meu povo, é isso. O videozinho. Espero que vocês tenham curtido. Trouxe muita, mas muita informação. Deixa o like, se inscreve no canal. Daqui a pouco, 11h30 da manhã, tem nossa live de pré-jogo de Flamengo e Fortaleza. Eu te espero. O link já tá criado, ativa o lembrete. E amanhã, jornada esportiva com muita coisa boa pra vocês. Segunda-feira tem sorteio das oitavas da Libertadores. Valeu, falou e tamo junto!